Olá, galera! Jonathan Salles, professor de Biologia, e o assunto da questão de hoje é botânica. Essa questão ela é encontrada ali no Enem de 2018. Vamos dar uma lida no enunciado. A polinização, que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma de outra, pode ser realizada biótica ou abioticamente. Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento e a água. A estratégia evolutiva, que resulta em polinização mais eficiente quando esta depende do vento, é o A. Olha só, se eu tenho ali um ser vivo qualquer, algumas características são próprias para a sua sobrevivência, para eu chamá-lo de ser vivo. E talvez uma das mais importantes seja a reprodução. Uma planta, assim como qualquer outro ser vivo, tem órgãos reprodutores ou tem ali estruturas que vão permitir essa reprodução. No caso de uma angiosperma, que é a planta, digamos assim, mais complexa, né, e mais recente do ponto de vista evolutivo, ela apresenta a flor. Vamos dar uma olhadinha na imagem aqui, no desenho de uma flor. Eu tenho uma porção feminina, que nós chamamos de carpelo, e dentro do carpelo eu tenho o ovário, enquanto na região lateral nós temos nós temos os estames. Tudo isso é um estame, né? Eu tenho vários estames. Porém, na porção terminal dos estames, eu tenho a antera. É lá onde eu guardo os gametas masculinos. Perceba, se eu tenho, por exemplo, uma flor que tem pétalas vivas, né, com uma cor vibrante, um vermelho, com a rosa ou um rosa intenso, essas plantas, elas atraem seres polinizantes. Esses seres, eles são auxiliares do processo de levar o grão de pólen de uma planta para uma outra. Como assim, professor? Pensa só, se eu tenho uma abelha e essa abelha, ela acha ali uma planta, uma flor, e ela vai lá procurar o néctar, ou ela encontra naquela flor algo que seja atrativo para ela, em sua região eu tenho como se fossem pelos. É como se fossem pequeninos pelos. E o grão de pólen que está nas anteras, ele fica preso àquela abelha. Quando aquela abelha vai para uma outra flor, ela carregou consigo aquele grão de pólen. Então eu tenho o quê? Um veículo para transportar o gameta masculino de uma planta para outra. Então eu vou propiciar a reprodução. Existem também outras formas, como aves ou como alguns mamíferos que também podem ter contato com uma flor e carregar o grão de pólen para outra. Agora pensa só, se eu não dependo de um ser vivo, se eu não dependo de um animal ou de qualquer inseto, qualquer outro ser vivo que possa ali fazer esse veículo, eu tenho um processo abiótico. Lembra bem, não é? Bios, vida. A é um prefixo do grego para negação. Se ele é abiótico, ele não depende de nenhum ser vivo. Então agora você pode esquecer abelha, pode esquecer pássaro, esquece animal. Pense em coisas que não são vivas, mas que podem transportar ali aquele grão de pólen de um estame para um carpelo de uma outra planta, de uma outra flor. O caso da questão é o vento ou a água. No caso do vento, que é o foco, olha só o que nós temos. Imaginemos que aqui seja uma outra flor. Eu tenho uma porção masculina e quando o vento, né, ele passa por aqui, ele transporta o grão de pólen da planta 1 para uma planta, por exemplo, uma planta 2, aqui na região feminina. Quando o grão de pólen ele cai na região feminina, este grão de pólen ele começa a se multiplicar. Ele sofre aquela divisão celular que você já conhece, aquela chamada mitose, lembra? Então, olha só, quando ela sofre mitose, ela se multiplica e vai formando um tubo. Esse tubo ele vai chegar até a região do ovário. Peraí, se esse tubo foi formado pelo grão de pólen, que nome nós poderíamos dar? Gente, os biólogos, eles querem ajudar vocês, que estão estudando, que estão aprendendo. E nós não vamos dar um nome difícil. É tudo relacionado ao assunto. Ele é um tubo formado pelo grão de pólen. Tubo polínico. Este tubo, ele vai fazer o acesso entre o grão de pólen até o que está no ovário para com que haja a fecundação. Então eu pergunto para você. Você, agora que entendeu o processo, já é capaz de fazer essa questão? Aposto que sim. Mas confere aqui comigo cada item. Vamos lá. Item A. Diminuição do cálice. Veja só. O cálice
ele é, assim como eu tenho eu tenho a parte feminina, que é, como já mencionei para vocês, o carpelo, e eu tenho os estames, na flor eu também tenho dois elementos, que são as pétalas, você já sabe que é aquela região colorida, né, da flor, e eu tenho pequenas folhas verdinhas abaixo, que chamamos de sépalas. O conjunto de pétalas nós chamamos de corola. É exatamente aquele nome daquele carro, é isso mesmo. Talvez eles acharam um carro tão bonito que chamou de corola, um conjunto de pétalas. Então, corola é um conjunto de pétalas, enquanto cálice seria o conjunto de sépalas. Nós nem mencionamos isso, porque lembre-se, nós estamos falando de um processo abiótico, então não depende de nenhum ser vivo, então não depende do cálice, muito menos da corola, ok? O que estamos falando é do vento. Então, o único que nós vamos tratar aqui é estames e carpelo. Tranquilo? Então, esse item está incorreto. Vamos dar uma olhadinha no item B. Alongamento do ovário. Olha só. Do mesmo jeito que eu tenho aqui um ovário desse tamanho. Se eu crescesse esse ovário, se eu fizesse com que ele fosse um pouco maior, será que ia mudar alguma coisa? Não, porque o que transporta o gameta masculino até o ovário é o tubo polínico. Então não importa, o tubo polínico ele sempre vai ser formado. Se o ovário viesse até aqui, não ia mudar muita coisa. Agora vamos olhar para o próximo item. Disponibilização do néctar. Néctar é uma substância muitas vezes adocicada e ela vai ter uma relação com a atração de agentes polinizantes. Neste caso, biótica, ou seja, insetos que porventura, ou alguma ave que porventura vão alimentar-se daquele néctar, daquela substância adocicada, e naquele processo levar os grãos de pólen de uma planta para outra. Então esse item está incorreto, porque a questão ela fala abiótico, ok? Vamos para o próximo. Intensificação da cor das pétalas. Mais uma vez, falamos de algo que atrai um ser vivo, que atrai uma abelha ou qualquer inseto ou ave. Então, se é atração de ser vivo, é biótico e não é o que a questão trata. Então, você deve estar pensando, só pode ser o último item, né? Exatamente, vamos lê-lo. Aumento do número de estames. Exatamente, porque se eu aumento o número de estames, mais facilmente o vento vai entrar em contato com ele e vai fazer com que os grãos de pólen de uma planta sejam levados pelo ar até uma outra planta. E a reprodução das angiospermas passará a continuar acontecendo agora com uma intensidade maior. Agora, quando eu tenho mais estames, maior vai ser a chance do vento transportar aquele grão de pólen. Agora ficou fácil, não é? É isso mesmo. Te vejo numa próxima. Até logo!